O Varrão, ele discernia três teologias: uma teologia física, uma teologia civil, que seria uma teologia da cidade, e uma teologia mítica. O que o Varrão chama de teologia natural, e é o que Agostinho também entende por teologia natural, é, sobretudo, a investigação dos princípios constitutivos da physis, da natureza. Então, o primeiro exemplo de teólogos naturais na antiguidade eram os primeiros filósofos, em geral chamados de pré-socráticos, que investigavam os princípios constitutivos da natureza e do cosmos. Então, o sentido de teologia que Agostinho possui é um sentido eminentemente filosófico. O que há ao longo da história é uma apropriação devocional, religiosa, apologética de Agostinho, que, no mais das vezes, desconsidera que Agostinho, em primeiro lugar, era filósofo. É verdade, um filósofo religioso, mas filósofo, ele não era teólogo no sentido moderno, porque ele nem conhecia essa concepção de teologia e de ofício de teólogo, como temos na modernidade e na contemporaneidade. De forma que a reflexão dele é primordialmente filosófica. É claro que caberia a primeira questão. Bom, mas e as escrituras? E a Bíblia, que é a principal fonte de reflexão do próprio Agostinho, sem dúvida alguma. Alguém poderia questionar mais, mas e os dogmas em que Agostinho, sem dúvida, acreditava? O dogma da Trindade, o dogma da encarnação e tantos outros, a sua chamada doutrina da graça. Bem, tudo isso para Agostinho, sem dúvida, que tem uma dimensão primordial religiosa, mas nós nos enganaríamos se disséssemos que são noções, conceitos, dogmas entendidos teologicamente por Agostinho, se com esse teologicamente a gente quiser dizer que eles não são pensados por Agostinho a partir de uma problematização filosófica. Porque vamos nos deter na encarnação. Agostinho, sem dúvida alguma, acreditava e tinha profunda fé na encarnação de Cristo e que Cristo era Deus e que Cristo era o mediador. E estabeleceu assim uma ponte salvífica entre a humanidade e o absoluto. O notável é que esse elemento não é um simples artigo de fé, um simples no sentido de que basta ter fé nisso e digamos que está tudo certo para o cristão. Não, para Agostinho, ter fé na encarnação de Cristo imediatamente apresenta uma agenda filosófica e poderíamos dizer existencial, que é sem dúvida religiosa também, mas segundo a concepção religiosa de Agostinho, em que a verdadeira religião é a verdadeira filosofia, segundo a qual o maior dos problemas é como atravessar essa ponte estreita que é a da salvação, ainda que universal, muito difícil de ser atravessada. Juntamente com isso, Agostinho, a partir daí, encontra a ocasião para mostrar que o cristianismo não é só a verdadeira religião, como é o nome de uma outra obra de Agostinho,
mas é também a verdadeira filosofia, porque ela contém um acabamento que as filosofias da transcendência anteriores não possuíam, principalmente o platonismo. Por platonismo, Agostinho está entendendo aí uma larga tradição que engloba tanto o platonismo mesmo genuíno de Platão, como também médio platonismo e também o que hoje a gente chama de neoplatonismo, e principalmente o neoplatonismo de Plotino e Porfírio. O que o platonismo não possuía, que o cristianismo possui? Precisamente o mediador. O cristianismo mostra como o ser humano pode sair da caverna, porque Deus mesmo se encarnou dentro da caverna para resgatar o ser humano. Do ponto de vista de Agostinho, Platão foi ingênuo e soberbo ao pretender que o ser humano poderia sair da caverna sem um mediador. Então, note o quanto a encarnação não é só um artigo de fé, é um elemento filosófico. Me desculpe eu te interromper de novo. Rapaz, essa analogia, não sei se é analogia, mas esse uso do mito das cavernas é explícito na obra do Agostinho? Sim, precisamente no livro 7 das Confissões. Ele chama Platão de prepotente por soberbo. Soberbo. Que Sim, interessante. não só Platão, os estoicos também são um alvo frequente de Agostinho dessa acusação. Por que soberbos? Porque para Agostinho a soberba, por vezes apresentada com a expressão sinônima de orgulho, consistia na pretensão do ser humano de alcançar um estado de perfeição com as próprias forças, com autossuficiência. É o que os gregos chamavam de autarqueia. Eles guardavam essa vã pretensão, daí decorreria uma vã glória de pretender se tornarem perfeitos com os próprios recursos. É notável que Agostinho, em outro contexto, contra os pelagianos, ele vai realizar uma crítica muito semelhante, porque o pelagianismo é compreendido por Agostinho como uma variação, de certo modo, do ideal estoico, dessa outra filosofia antiga chamada estoicismo, que também considerava que o ser humano poderia alcançar um estado de perfeição. Então é muito interessante o quanto Agostinho contrasta a soberba com a humildade. E, juntamente com esse binômio, humildade e soberba, a gente precisa pensar também outro, que é o de iniciativa e passividade. Para Agostinho, toda iniciativa é exclusivamente do absoluto, é divina, é de Deus. E ao homem não cabe propriamente uma iniciativa, como se o ser humano pudesse considerar que qualquer realização pudesse ser atribuída exclusivamente a ele, ser humano. O ser humano, assim, ele precisaria, para Agostinho, conceder que Deus agisse nele.
E é do que Agostinho, em algumas obras, vai apresentar como dois modos de vida, que seria um modo de vida segundo a vontade de Deus e outro modo de vida, que seria dos pagãos, seria dos cidadãos terrenos, que é o modo de vida segundo a própria vontade. O que é interessante nessa discussão, Deodato, e que é continuidade da discussão anterior, principalmente de crítica agostiniana ao platonismo e ao estoicismo e outras filosofias antigas, é que Agostinho pensa tudo isso no interior de um projeto de dissolução do ego, que é um projeto bastante visível nas Confissões, por exemplo. Essa obra que é considerada, em geral, a primeira autobiografia da história, mas que é autobiográfica só o livro 10. Alguma coisa acontece na passagem do livro 10 para o livro 11 que Agostinho silencia o verbo humano para dar voz só ao verbo divino. Que Agostinho dilui o seu ego. E ele depara com uma ocasião em que definitivamente ele reconhece que uma agenda religiosa, teológica que seja, e filosófica, muito mais interessante do que tematizar o que há de pessoalidade nele, é tematizar o que há de impessoalidade em si, em sua interioridade. Que no limite Agostinho vai discernir como um mestre ou o Cristo interior. Isso nos dá ocasião para pensar consideravelmente mais sobre aqueles dois fundamentos das duas cidades, o amor a Deus e o amor próprio. Porque se o que funda a história é o amor próprio, que, em outras palavras, para Agostinho, foi a soberba, novamente, de o homem pretender se tornar Deus, como Agostinho diz no próprio livro 14 da Cidade de Deus, a soberba consiste em um homem pretender se tornar princípio de si mesmo e sê-lo. Esse amor próprio pode ser abordado também como fundador de um ego no ser humano que ele, ser humano, pretende colocar no lugar de Deus e pretende ele ser Deus, pretende ele legislar sobre o mundo. Luiz, a gente vai ter que interromper agora, porque estamos caminhando para um fechamento de bloco. A gente volta daqui a pouco, tá bom? Até já, Deodato. Até já.